Beleza. Felipe Luna, mostre. Depois eu vou pedir para ratificar ou não. Ou para o Bruno ratificar ou retificar. Alonso, por que Alonso é o segundo maior da história? E quem seria o primeiro? Felipe, é com você. Vamos lá. Primeiro eu ratifico veementemente que Fernando Alonso é o segundo maior da história. O primeiro, Ayrton Senna. Vimos desde a chegada de Ayrton na Fórmula 1 em 84 até o seu fatídico acidente em 94, um gênio que fez milagre, que andou, quase ganhou de Toleman, e isso é inquestionável. Tá? Se tivesse mais tempo de Fórmula 1, teria mais títulos. Por que eu acho Fernando Alonso... o Bruno tá negando até o Ayrton. O cara acha que quem é? O cara acha que o Yuji Ide é o melhor da história? Pô, pelo amor de Deus, não vou nem citar. Tudo bem. Não vou nem citar. Fernando Alonso é um cara de extrema habilidade. Quando eu digo o segundo maior da história, não é sobre números. Eu não estou falando de números, eu não estou falando de capacidade de lidar em equipe, eu não estou falando de habilidade de por exemplo, manutenção do carro, de acerto de carro, habilidade de lidar com companheiro de equipe, não é sobre isso. É sobre habilidade pura ao volante. Tal qual Gilles Villeneuve, que tinha uma habilidade gigantesca, mas não teve tempo de mostrar o que veio. Tal qual o próprio Ayrton, né, mas não, né, colocando o Ayrton ainda um pouco acima. Alonso é um cara que, quando pega um carro que permite algo, né, não estou falando de uma McLaren com motor de GP2, né, GP2 engine, estou falando do GP2 engine. Estou falando até a Ferrari, por exemplo, que não teve anos bons com Alonso ali, o carro por muitos anos era uma porcaria. Com um carro mediano, Alonso faz mágica. Ele sempre anda mais que o carro, ele sempre tira leite de pedra, ele sempre anda melhor do que os companheiros de equipe. Alonso é um gênio. Não acho que Hamilton guie melhor que ele, não acho que Verstappen guie melhor que ele, não acho que Schumacher guiava melhor do que ele, tanto que o Alonso ganhou do Schumacher 2 vezes com carros em nível semelhante. A Renault do Alonso não sobrava como sobra a Red Bull ou como sobrou a Mercedes por tantos anos. E aqui vai um ponto importantíssimo. Alonso com carros fracos fez mágica. Alonso em 2012 tinha um dos piores carros do grid. Quando eu digo, vou só corrigir aqui, tá? Vou retificar uma coisa que eu falei. Não era um dos piores carros do grid, mas das equipes de ponta, a Ferrari, eu imagino que era a quinta força. E na metade do ano, Alonso era líder do campeonato em 2012. Ao final da temporada, eu estava naquela corrida em Interlagos. Tá? Eu estava em 2012 em Interlagos, no setor A, junto do Marcelo Maranello, nosso gênio aqui da memória automobilística. E Alonso quase foi campeão do mundo. Só não foi por conta da Red Bull, que melhorou muito o carro. E, cara, enquanto isso, o Felipe Massa brigava para ser 10º. Felipe Massa estava lá durante o ano todo de 2012, estava brigando para ser 10º. Felipe Massa não é um piloto ruim. Ele não é um piloto ruim, é um piloto vice-campeão do mundo, que brigou com o título com Hamilton em 2008. Tá? E andou em alto nível na Ferrari, enquanto, né, manteve ali esse nível. Então, quando eu coloco o Alonso perto dos outros, eu acho que, de verdade, o único piloto recente que tinha chance de chegar ao mesmo nível de habilidade, né, do que o Fernando Alonso era o Gilles Bianchi. Gilles Bianchi era muito bom. E, infelizmente, ele faleceu num acidente em 2014 no Grande Prêmio do Japão. Não teve tempo de mostrar que veio porque ele andava numa equipe muito ruim. Na época era Marussia? Não era Marussia, né, Bruno? Era Marussia ou... Eu acho que ainda era Marussia, talvez fosse... foi Virgin, mas eu acho que na época dele era Marussia e depois se tornou Manor, mas... Isso, na época do acidente, se eu não me engano, era Marussia. E eu acredito que Gilles Bianchi talvez teria bala para... que Gilles Bianchi era extremamente habilidoso. Meu ponto é habilidade ao volante, ao coche. E, para mim, os que chegam mais perto do Alonso, né, falando hoje, claramente Lewis Hamilton e Max Verstappen. Mas considerando a história, habilidade ao volante, habilidade na condução do veículo durante uma volta, durante uma corrida inteira,
habilidade em briga, em defesa de posição. Alonso consegue ultrapassar pilotos em locais que ninguém espera, cara. Na Hungria você vê o cara ultrapassando, você vê o cara fazendo mágica. É esse o meu ponto para colocá-lo no segundo lugar de maior da história. Quando eu digo maior, não estou falando em números, porque números é frio. Número é frio. Schumacher e Hamilton são os maiores da história e ponto. Você não coloca nem Ayrton Senna no top 3. O que eu quero dizer, ao colocar o Ayrton em primeiro e o Alonso em segundo, é habilidade plena ao volante. Então, o meu top 3 seria Ayrton Senna, Fernando Alonso, Gilles Villeneuve. Dito isso, passo a palavra ao apresentador para ele conduzir. Eu não vou passar para você, Bruno. Me recuso. Neste tema, eu me recuso. Não há amistosidade. Sim, Schumacher não... Não, o editor aqui, ó, colocando Schumacher. Não tinha um terço da habilidade de Fernando Alonso. Não tinha. Vou ser odiado aqui. Vou ser odiado. Não tinha. O cara bateu no Coulter no meio da reta, cara. Pelo amor de Deus. Que isso? O Alonso nunca fez barbeiragem, velho. Você não assistiu 2003, você não viu o Alonso batendo na largada do Japão. Calma. Não, pô, não, mas não, é difícil. Não, mas que isso, não. O Schumacher é o Dick Vigarista. Schumacher é o Dick Vigarista da Fórmula 1, cara. Velho. O cara ganhou, o Schumacher ganhou título jogando o carro pra cima não, quem que ele jogou o carro pra cima? Damon Hill? Ele ganhou 7 títulos jogando o carro em cima do Damon Hill. Não, pô, mas pelo amor de Deus, não, o Alonso, não é isso, não é isso. Não, o Alonso está em segundo com habilidade, é um cara genial. Acabou. É sobre isso. Vamos lá, gente. Ó, Bruno, seguinte. Você próprio atropelou o quadro que você mesmo inventou, mas vamos lá. Alonso é o segundo maior da história em questão de habilidade. Não é essa frase. Ele falou em habilidade. A gente eu expliquei a frase. Por que eu coloco? É esse meu quesito. É esse meu quesito. Se a pergunta fosse essa, ainda seria absurdo dizer que é. Mas a pergunta não... A frase não é essa. Tá. Traga argumentos. Eu quero ver argumentos. Ai, velho, não, que argumento, bicho. A gente tem que aqui é entretenimento, cara, ó. Primeira situação. Mais importante, nada do que o Felipe Luna disse está errado, ele não está errado. Errado estou eu, que convidei ele para participar desse programa e falei que E errado está o médico que deu alta e esse cara não tá de camisa de força, bicho. E os caras que estão assistindo estão errados também, né, então? Não, assim... Não dá pra saber o... Assim, você é um personagem, cara. Você falou isso pra gente viralizar. Você quer que a gente se torne famoso. Não, mas eu realmente acredito nisso. Minha noiva tá aí, ela pode confirmar. Eu acredito nisso fora das câmeras. Alonso é genial, cara. É que o senhor pegue suas palavras e as engula e as digira, como achar conveniente. Mas veja, essa é a primeira situação de todas. A segunda é a seguinte. Fernando Alonso é gênio em termos de talento natural e potencial. Ele se encontra na primeira prateleira e não deve nada a ninguém. Acabou o debate, concordou comigo. Acabou o debate. Eu não classificaria como segundo, eu não classificaria como terceiro, mas ele tem um nível de talento que não o faz perder para ninguém. Ele está no nível de disputar com os maiores, com talvez os 6, os 7, os 8. Ele tem esse nível de talento. Os 7 títulos ele bateu no Damon Hill. Vamos lá estudar, turma. Então, o Damon Hill, todo ano, o Damon Hill, ele já tinha... O Damon Hill já estava andando de bengala no último título do Schumacher. Ele já não correu de Fórmula 1 há uns 5 anos. Mas o cara veio aqui para falar. Bom, peraí. Vamos falar do Schumacher. Peraí, vamos falar do Schumacher. Primeiro título, Benetton fraudado. Não falei do Schumacher ainda, pô. Tudo bem, vai lá. Deixa eu falar. Quando a gente falar do Schumacher, você vai dando as pinceladas, não tem problema. Mas vamos por partes. Segundo o seguinte, em sendo ele gênio, e em sendo eu fã incondicional de Fernando Alonso, eu acho ele genial. É um dos melhores. Não tá aparecendo, viu? Não mais tá aparecendo. Encantadores que eu vi pilotar. É o seguinte, eu trouxe pra gente aqui uma verdadeira, uma obra de arte para que vocês possam contemplar. Editor, por favor, brinde-nos. E não tem problema em relação a direitos autorais. O nosso advogado é bom, ele segura. Coloca ali pra gente, por favor. Coloca ali pra gente, por favor, o material que eu tenho para demonstrar à nossa audiência, para depois eu argumentar. Tem aí, editor? Eita, olha aí, televisão ao vivo, hein? Temos que fazer reunião de pauta para que não aconteça esse tipo de erro, hein? Porra, bicho.
Brincadeira, meu. Vocês Ó, Betinho, meu atropelaram Deus do o céu. presidente. Coloca o som. Tem som? Dá pra pôr som? Cadê? Não tô vendo aqui, ó. Vai entrar. É coisa linda. Com som. Contemplem essa canção. Olha lá. Direta al corazón. Hermano, no es humano. Permanece importado. Dale barreritas. Fernando Alonso. Olha que gênio, velho. Ó. Olha lá. Schumacher. Olá. É isso aí. Essa música. Por solo razão. Mas aí, retirar, a gente pega uma palhinha dessa gigante obra musical. Eu posso pedir uma coisinha pro editor? Eu posso. Só uma coisinha. Eu vou pedir uma coisa pro editor. Editor, procura o acidente do Fernando Alonso no Grande Prêmio Brasil 2001. 2001? Foi 2001, né? 2003. 2003. Isso. Eu vou explicar. O Alonso é tão genial que, inclusive, o acidente mais espetacular, visualmente falando, vou dizer mas um dos, é dele. E o cara saiu andando. E foi pro pódio ainda. Não, ele tá? não foi pro pódio. Ficou vazio o pódio e ele foi pro hospital. Olha esse acidente. Olha lá, Bruno. Olha isso. Puta vida, bicho. E agora pode desligar essa merda aí, meu. Olha esse. Ô, Bruno. Ô, editor, procura depois a foto do pódio. Tem o Fisichella, o Raikkonen e tem o terceiro lugar vazio com champanhe. Porque o cara foi pro hospital, cara. Depois dessa paulada. O cara é genial, cara. Não tem até o acidente é bonito. Felipe Luna é fã do Alonso. Cadê sua miniatura do Alonso, ó, de campeão? Eu não tô em casa, pô. Eu não tô em casa. Minha miniatura tá em casa. Na Ferrari, eu tenho na Ferrari. Eu tenho uma Ferrari. Você não estudou a pauta? Esse era a parte da pauta. Cadê o material? Ó, deixa eu te falar. Eu tenho uma McLaren dele aqui também. Quando ele perdeu o título, ficou um ponto do Raikkonen empatado com o Hamilton. E o Alonso nas 500 milhas de Indianápolis? Quase ganha. Só não ganhou porque o carro quebrou, bicho. Cara, se você acha que o Alonso quase ganhou as 500 milhas de Indianápolis e que ele não ganhou porque o carro quebrou, você com certeza estava assistindo... sabe aquele vídeo da Copa do Mundo que passou na Coreia do Norte, que os caras compartilharam? Da Coreia do Norte ganhando jogos? É tipo, a corrida que você assistiu foi essa aí. Porque ele não quase ganhou. Ele tava liderando quando quebrou, pô. Todo mundo... ele não estava liderando quando quebrou. Ele estava em 7º ou 8º. Tá, então minha memória tá me traindo, mas eu lembro dele estar liderando a prova. Sua memória tá te traindo. Você tá dizendo que o Alonso é o segundo maior da história. Sua memória tá te traindo bastante. Só teve o Alonso e... Ó, vamos por partes, tá? Aí, ó. Eu queria o pódio pra mostrar o terceiro. Aí, esse aí é o pódio, bicho. Só tem os dois, cara. O degrau vazio, assim. Os dois caras e o degrau vazio. Se ele achar, sempre achar, tá bom. E curioso sobre essa corrida é que ela também não teve largada. Então não teve largada nem bandeirada. Por quê? Largou com safety car. Não teve largada normal, né? Largou com safety car por causa da chuva. Chovia, parava. Aí, se eu não me engano, o Johnny Herbert, que bateu lá e deixou aquele pneu. Olha o champanhe ali no terceiro lugar. O maluco tava no hospital. É essa imagem, obrigado. É isso aí. Aí, o cara só sendo gênio, cara. Olha lá, pra mim chega. Alonso, Nem Fernando. De merda também. Eu não ganhei, não quero Bateu e saiu andando. Isso aí. É verdade. Eu cometi uma gafe, ele não saiu andando, ele saiu de ambulância. Foi uma pancada, velho. Finalize seus argumentos ali sobre o Alonso, porque até agora você está mais desdenhando da opinião dele do que dando argumentos sólidos. É isso aí. É porque eu sou ardiloso, é porque eu acho de má fé. As minhas falas estão eivadas por má fé. Ó, ele é farsante. Acho que seria interessante, Bruno, você colocar alguns ali que são... falando nisso, eu e o Bruno estamos trocados de novo.
aí. Alguns argumentos que colocam pilotos que, na sua opinião, são melhores, que poderiam agregar. Vou fazer isso. Mas assim, primeiro, se puder colocar novamente a pergunta para a gente aqui, sem tirar essa imagem. Essa imagem pode ficar ilustrando, que essa imagem é maravilhosa, né? Se puder, fazer um desenho do Alonso, tipo de criança, assim, de pauzinho, tá ligado? Mas a pergunta é: Fernando Alonso é o segundo maior da história da Fórmula 1, certo? Mas peraí, só um ponto aqui. Isso surgiu de um comentário que eu fiz. E o comentário que eu fiz foi esse. Para mim, ele é o segundo maior. Só que quando eu fiz o comentário, eu não ilustrei que era pela habilidade. E é isso que eu estou explicando aqui. O comentário se deu pela habilidade ao coach. Só que aí você comete um erro semântico e de interpretação. Olha. Por quê? Vamos lá, então. Maior é diferente de melhor. Melhor é talento. O maior, então, é o Alexander Wurz, pô. É o maior de altura, acabou. É uma possibilidade. Você vou com maior. Maior também é um conceito subjetivo, o que na minha leitura envolve maior, tá? E depois eu vou dizer como no teu campo eu também discordo completamente da tua opinião. Embora eu considere Alonso... Imagina a quantidade de pilotos que passaram pela Fórmula 1. O Alonso, em nível de talento, eu disse que ele está ali na mesma prateleira dos melhores, tá? Maior, ele inclui talento natural, capacidade de transformar esse talento em resultado, capacidade de, com o seu equipamento, fazer o melhor que você consegue, andar acima do limite do equipamento, constância, tempo em que você consegue fazer isso em alto nível, domínio, relevância, impacto extra pista, entendeu? O quão melhor que os outros você foi, quanto você desenrolou em situações que você tinha pior equipamento, quantas vezes você, sob pressão, conseguiu reagir. Então, o maior, ele envolve um monte de elementos. Por exemplo, tem coisas intangíveis sobre Lewis Hamilton, Ayrton Senna e Juan Manuel Fangio e Michael Schumacher, que são o seguinte, entendeu? O Ayrton Senna hoje, passados 30 anos do seu falecimento, ele continua sendo lembrado. Pessoas que nunca viram o Senna correr, que se lembram, têm lembranças. Cara, ele transcende o que está ligado à pista. As pessoas que falam dele hoje, a maioria não o viram correr. Sim. E ele ainda tem essa possibilidade, ele ainda tem essa capacidade da relevância de pessoas. Hamilton, todo o impacto dele extra-pista é um negócio que você precisa levar em conta, além dos resultados. A maneira como ele foi dominante, você precisa levar em conta. A maneira como ele chega à Fórmula 1 sem experiência alguma naquele tipo de carro e consegue enfrentar um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. E uma mulher ali junto, velho, tá ligado? A maneira como ele consegue enfrentar um dos melhores pilotos no primeiro ano e concorrer, rivalizar, pontuar igual, cara, isso é genial. Então tem muita coisa que é intangível, você não pode olhar só para números, né? Só que assim, tem uma lista de caras que estão naquele nível de talento. Então você precisa, ainda que utilize esse como principal critério, também levar em conta o restante. Você precisa levar em conta, por exemplo, que Fernando Alonso não converteu o auge de sua carreira em resultado esportivo e em título. É um fato. Sim, e quando por questões você tem caras no extra mesmo pista, patamar, né? E quando você tem caras até na pista no mesmo patamar dele de talento, tão talentosos quanto, difícil você mensurar, medir e tal, você tem que levar isso em conta. Fernando Alonso foi um piloto que sempre mostrou grande talento, mas imensa dificuldade de colaborar para a evolução de seus carros e para o trabalho em equipe. Não trabalha em equipe, se dá bem com o Felipe Massa, se dá bem com o Nelsinho Piquet, se dá bem com o companheiro de equipe, se dá bom dia para o engenheiro, não é isso? É ali na reunião técnica ele dá o feedback correto para o carro evoluir. Você tem gênios, Schumacher era gênio nisso, Rubens Barrichello era excelente nisso, Nico Rosberg dizem que era talvez um dos melhores nisso aí. Fernando Alonso, até pelo seu estilo de muito, vamos dizer, visceral e um negócio muito quase que primitivo, ele domina ali o carro e tipo, ele entende o carro e ele tem dificuldade selvagem. Ele é um animal selvagem, isso aí. Ele tem dificuldade de explicar aos engenheiros e dar-lhe o feedback de o que o carro precisa melhorar, até porque ele dirige qualquer porcaria.
assim, tem um outro ponto também. Quando a gente fala, o Alonso dirige qualquer lixo, bem. Também é o seguinte, Hamilton, Senna, esses caras desse patamar, Fangio, Prost, esses caras desse quilate, eles teriam condições técnicas de dirigir qualquer porcaria e ter resultado. A questão é de motivação também. Lewis Hamilton, quando estava na Mercedes antes do sucesso, Ele foi muito bem. Ele foi muito perdeu bem. para o Rosberg. Não perdeu para o Rosberg. É só pegar a classificação do campeonato que ele ficou Minha memória, então, tá me falando. Mas se claro, não perdeu, também não foi grande coisa. Não foi grande coisa. Tava ali, ó. O Rosberg é excelente piloto. Excelente, não é gênio. Pô. Beleza. O que acontece aqui? Lewis Hamilton, esses caras todos teriam condições de. Eu não sei se eles performariam, porque o Alonso tem outra virtude. Que o Barrichello tem essa virtude e não é um piloto nem do quilate próximo desse que a gente está falando. São caras que performam e conseguem manter a motivação em qualquer carro, em qualquer idade. São caras que adoram correr. Acima de tudo, querem competir. Por isso que o Rubinho tem seus 50 anos e compete. Por isso que mais de 50 anos. Por isso que o Alonso tem 42 anos e compete. Eles têm tudo, para eles é válido. Eles sentem aquilo ali. Tem pilotos que vão se sentir mais motivados a dar tudo que tem, se eles tiverem possibilidade. Senão a motivação cai. Então isso não tem a ver com talento, no meu entendimento. Por isso que eu entendo que eles teriam condições de. Não sei se fariam, porque eles não têm a mesma natureza do Alonso e do Rubinho, talvez. Sim, mas uma coisa que eu coloco talvez aqui, 2012. Alonso quase foi campeão do mundo com um carro muito pior do que os outros do grid. A McLaren era melhor, a Red Bull era melhor. Se tivesse o melhor carro, ele seria campeão, né? Agora sim, se eu tivesse 4 rodas, seria um carro. Se meu pai fosse mulher, eu não teria nascido. Pô, isso não... C é a melhor carta do baralho, cara. Se eu tiver não, mas não é sobre isso, não é sobre essa carta. Eu estou usando marrom. Não, mas não é azul, pô, não é marrom. Agora, tem um ponto aqui, tem um ponto certo aqui, que é o seguinte. Você não tá deixando eu falar, mano. Não, a Ferrari não era nem de longe o melhor carro. Chega na metade do ano, em 2012. Chega na metade do ano, o Alonso é líder do campeonato. Como que você explica isso, cara? Se você não deixar eu falar, a gente vai ficar até amanhã aqui, cara. Sabe por quê? Que aí eu vou falar da temporada de 2012. A temporada de 2012 é um episódio à parte. A temporada de 2012 é uma temporada que numa corrida a Sauber era o melhor carro. Assista o Grande Prêmio da Malásia e tire sua conclusão. A diferença do ritmo do Pérez para todo mundo. Certo? Aí você tem corridas que o melhor carro é a Red Bull. Você tem corridas que o melhor carro é a McLaren, mas ela não tinha confiabilidade. Você tem uma corrida que o Pastor Maldonado ganha de Williams, tendo desempenho para ganhar. Entendeu? Assim, aquela temporada é um ponto fora da curva. Uma temporada que você teve a McLaren e a Red Bull dominando algumas etapas, só que você teve quase que uma metade de campeonato, e no meio, assim, de você não entender como assim a Sauber. Esse carro tava ali, do meio para trás. Só que a Red Bull, a partir da metade do campeonato, passou a ser a melhor. Talvez junto com a McLaren em termos de desempenho, mas assim, a McLaren não tinha confiabilidade. Né? E quem chegou para ser campeão em Interlagos na última corrida? Assim, o Alonso ele foi o melhor piloto daquele ano, como foi o melhor piloto em 2010. Só que assim, o Senna foi o melhor piloto em 93. Entendeu? O Raikkonen foi o melhor piloto em 2003. O Raikkonen não é um gênio. Tá. O que a gente tem de situação aqui, certo? A questão foi maiores. Então, primeiro, para mim, é um erro semântico. Maior tem que envolver mais do que só talento natural. Você tem que levar em conta outras valências. E você tem que levar em conta que tem caras que têm um nível de pilotagem muito similar ao do Alonso. Você fica em dúvida. E nessa hora você tem que, mesmo que utilize que tem gente que vai utilizar os números, é justo. Tem gente que vai utilizar o talento, é justo. Sem você ter um critério fechado, você tem que levar em conta tudo. E aí você dá valor, dá peso a todos os critérios. Tá, vamos lá. Alonso é o segundo melhor da história, se você trocar maior por melhor. Qualidade técnica, potencial. Essa frase é mentirosa. Alonso não é melhor tecnicamente do que é Lewis Hamilton, comparando carreira inteira. Ele não é melhor em termos de talento natural do que o Max Verstappen. Então ele não é nem o melhor do grid atual, considerando o auge dos três. Minha opinião. Os três eles estão na mesma prateleira. Ali é margem de erro, mas não acho que ele é melhor. Ele não é melhor que Senna. Ele não é melhor que Juan Manuel Fangio. Não sei se ele é melhor que o Prost.
tecnicamente, com mais talento que o Schumacher, eu não acho que a diferença é grande, mas eu acho que ele é naturalmente mais talentoso, se considerar só pilotagem. Só que o Schumacher é nota 10 na gestão com a equipe e o Alonso é 0. Então, não sei se ele é melhor, entendeu? Talvez não seja. Porque eu acho que isso tem que entrar na conta. Um piloto tem que saber dar feedback técnico. Tem que saber explicar onde o carro precisa melhorar. Tem que saber trabalhar com o engenheiro. Tem que não fazer o engenheiro ter raiva dele, o cara trabalhar bem com ele. Tem que mandar flores, entendeu? Para a moça que teve filho, que é parente do mecânico. O Schumacher fazia isso. Isso é uma inteligência emocional dele que fazia ele ter resultado. Eu acho que isso conta. Tá. Vamos lá. Para mim, Fernando Alonso, de maneira nenhuma, foi maior. Eu estou dizendo maior. Talento, relevância, tempo de domínio, que ele não conversa com maior. Melhor ele conversa com qualquer um. Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio. Eu estou dando minha lista em ordem? Talvez não. Eu parei para refletir. O debate não é esse hoje. Mas talvez seja por aí. Ele não é melhor que Ayrton Senna. Não é nem melhor nem maior. Tá? Ele não é maior do que Michael Schumacher. 7. É infinitamente maior que 2. Mas você, o Schumacher bateu. Ele bateu no Villeneuve o campeonato, no Rio outro. No Rio, o campeonato que ele bateu no Rio, ele foi roubado antes dele bater no Rio. Mas tudo bem. Tira 2, ele vai para 5. Certo? Tiro de 94, suspensão ativa. Beleza, ele vai para 5. Dá os 2 campeonatos que o Alonso merecia ter ganho. Ele vai para 4. 4 é menor que 5. Não é só não, isso. Mas você tirou, tem que tirar 3, pô. Não, tem que tirar 97 e a 94. Ele bateu no Rio 94, ele bateu. Não, no Villeneuve ele perde. Veja só, só tem que tirar 94. Não tem nenhum campeonato. Veja só, 95 ele ganha dominando. Aí 96, 97 ele é o melhor piloto, mas ele não tem carro para ganhar, que nem o Alonso, em alguns momentos. Em 99 ele quebra a perna. É aquele campeonato que ele poderia ter ganho. O Schumacher poderia ser o maior em números, com muita sobra e quase inatingível. Se não fossem algumas decisões. Aí, 2000, é que a questão 2004... de quando você fala de dominância, eu acho que é um que envolve muito carro. É igual agora, o Max Verstappen. Você acha que se a Red Bull não fosse o carro que é, ele estaria dominando do jeito que está? Eu duvido. Mas você tem que juntar os fatores. Sim, sim. Mas aí quando a gente está falando do piloto, eu entendo que não dá pra gente. Eu não gosto de demérito de falar, o carro sobra, então qualquer um ganharia. Não existe, sempre é um conjunto. É um conjunto. Mas falar de piloto, quando a gente pega anos dominantes, 2004, por exemplo, o Schumacher, se quisesse andar de ré, ele andava de ré e ganhava a corrida. Então, sim. Mas assim, ele tira um pouco do brilho, eu acho que tira um pouco do brilho. Ele ganhou o campeonato em 94, em 95, ele disputou em 97 e 98 com menos carro. Por exemplo, nesse argumento eu vou trazer um questionamento. O Vettel é melhor que o Ayrton? Numa temporada muito parecida com 2012, equilibrada. Sim, mas Sebastian Vettel é maior ou melhor que Ayrton Senna? Tem mais título. Mas eu não falei Sebastian Vettel, você nem deixou falar os caras que o... Não, eu tô dando exemplo sobre a questão de que a dominância, ela destoa. A Fórmula 1 tem essa questão, não adianta a gente brigar contra. Claro que tem. A máquina sobrepõe o humano muitas vezes. Então, quando não tem uma linha semelhante de potência de carro, o carro vai ser a diferença. Então, o Vettel ganha vários títulos e se coloca acima em títulos do que muitos caras que são muito melhores do que ele. E se iguala, por exemplo, a Alain Prost. Cara, dizer que Vettel tá no mesmo nível que Prost... Muitas posições no ranking, porque ele tem 4 títulos e porque ele ganhou desses 4, 2 batendo em todo mundo, porque ele acabou com o companheiro de equipe dele, porque ele teve um adversário muito difícil nos 2 anos que ele vence, ainda que tenha o melhor carro, que ele não estava no auge técnico no primeiro título, era um menino ainda, o Alonso já estava no auge, é o Alonso Prime contra um Vettel em desenvolvimento. Alonso Prime. Cara, o editor, faz um Alonso com a cara no Optimus Prime aqui, só pra gente ter esse Alonso Prime do Bruno, que eu acho que seria legal. Tem muita coisa que de fato... Só que assim, o Vettel vai perder pontos quando você percebe que ele só foi dominante com um tipo de carro. Veja só a lista que eu tô falando para você. Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna. Esses 3 para mim, maiores e melhores. Mas o melhor é isso aqui, diferença. Ele tá na mesma sala. Tá na mesma sala, tá? Veja só, eu falei ainda que ele não é maior que... Aliás, não falei.
eu ainda preciso acrescentar nessa lista. Deixa eu ver. Se eu falei já. Niki Lauda? Eu preciso acrescentar em maior o Schumacher, porque é muita diferença de domínio, tempo, regulamentos, carro inferior, ganhar título com carro que não era o melhor, conseguir o resultado. Eu preciso colocar ele como maior. Não acho que é melhor, tá? Tecnicamente. Mas como maior, sim. E o Alan Prost, eu tenho dúvidas a respeito do melhor. Eu acho que ele é nível parelho, mas eu coloco ele como maior pela quantidade de títulos, pelo adversário que ele conseguiu enfrentar. Na McLaren, ele ganhou mais corridas que o Senna, enquanto os dois estiveram na McLaren. Isso é uma coisa que ninguém fala. Na McLaren, o Senna ganhou em 88 pela regra de descartes. O Prost faz mais pontos que o Senna. Eu não estou dizendo que ele é melhor nem maior, eu estou dizendo assim, é esse nível do cara. O cara é muito cerebral. É que quando você anda também com o regulamento, não dizendo para desmerecer o cara, mas o Ayrton tinha essa ciência e ele tinha essa ciência. Do braço, claro. É diferente de a gente falar hoje. Mas assim, eu tô dizendo, olha o nível do cara. O cara para conseguir andar perto, ele já teria que ser monstruoso. Ele fez o Ayrton suar sangue. É isso. E eu ainda coloco o Max Verstappen acima, por quê? Pela juventude, porque ele não tem ponto baixo na carreira, ele só cresceu, porque ele andou bem em todo tipo de carro, tal qual o Alonso. Ele foi competitivo sempre, porque o Alonso errava para burro no começo da carreira, tal qual o Verstappen, o Hamilton errava mais, tá? Então, para mim esse top 6, o Alonso não briga aqui nem em melhor. Mas melhor ele briga para ser o sétimo, embora ele esteja na sala. Se você chamar Daqui a pouco você vai dizer que o Gide é melhor que o Alonso. O Alonso não se classifica em segundo, Felipe. Me desculpa. Não tem condições, não tem Alonso, condições. se ele é o segundo, ele vai falar que não é. O Verstappen chegou como filhinho da Red Bull, assim como o Lewis chegou como filhinho da McLaren. Já chegaram em equipes grandes. Coloca o Verstappen para entrar numa Minardi da vida. A base é diferente. A base é diferente. O Verstappen chegou bem. O Verstappen é gênio. Mas ele já chegou lá. Já chegou. Seu argumento foi horrível, cara. O Verstappen chegou na Minardi. A Minardi é a equipe que ficava em Faenza. Para com isso. Cara, tem funcionários da Minardi que foram para Toro Rosso. Não, mas era outra equipe, ela já tinha o subsídio da Red Bull, pô. Já tinha o subsídio da Red Bull. O Alonso era piloto do Briatore no primeiro minuto que ele entrou na Fórmula 1. O Alonso era piloto do Briatore quando entrou na Minardi, tal qual o Verstappen quando entrou na Minardi. O Briatore demitiu e avacalhou Jenson Button e Arno Trulli, Fisichella, colocou todo mundo de escanteio para colocar o Alonso no carro da Renault, justamente porque ele era o preferido, da mesma forma que a Red Bull colocou um pé na bunda de Kvyat, da Costa, que nem chegou a subir, Sainz. Então, existe muita similaridade na trajetória dos dois, inclusive. Tudo bem, mas o que não é similar é a dominância. Sabe por quê? O Alonso chegou na Renault, ela dominou 2 anos. E aí depois a própria Renault decaiu. Por uma questão... Não, mas tem uma questão externa aí, que é de regulamento, é de mudança de potência, de forças, né? O Hamilton pegou uma Mercedes dominante, o Verstappen pegou uma Red Bull dominante. Aí é sorte. Uma coisa que campeão se ele sentasse nesse carro, provável. Provável. Aí é um ponto que eu acho que a gente vai convergir, Bruno. Um ponto que a gente vai convergir. Não, um ponto que a gente vai convergir. No quesito sorte, o Alonso briga para ser o pior da história. Junto com o Rubens Barrichello. Essa sorte, quando você mina o seu ambiente de trabalho, quando você trabalha mal em equipe, quando você não desenvolve o carro, você não sabe. Chega lá e fala, não, o carro tá bom. E o carro é uma porcaria. Schumacher chega na garagem e fala, o carro tá uma merda. O Niki Lauda chega na garagem e fala, lá na Ferrari, isso aqui o carro está uma merda. O carro parece um porco. Quando o Alonso não tem essa capacidade, ele reclama quando não tem resultado. Mas ele trabalha mal, ele também faz a sorte. Ele deu azar, mas ele tomou muitas escolhas movido pelo ego dele. E veja só, o Alonso, quando colocado em confronto com um menino em desenvolvimento, ele já chegando no seu prime, um menino em desenvolvimento, ele tremeu, ele correu de igual para igual. Não. Mas ele não bateu no cara de forma consistente. Não bateu porque a McLaren jogava contra o Alonso.
A McLaren não concordou porque ela defendia o Lewis. E ela falou, cara, aqui você não vai se criar, velho. Mundial. A equipe não. ela quer ser campeã mundial. Não, mas você sabe, o editor sabe, o público sabe, claro. Todo mundo sabe. Que 2007 a McLaren jogou contra o Alonso. E o Hamilton era o queridinho da McLaren, cara. Se a Red Bull jogar contra o Verstappen a favor do Pérez, o Verstappen vai vencer o Pérez. Se a Ferrari jogasse pró-Schumacher, pró-Rubinho contra o Schumacher continuaria sendo melhor que o Rubens. Então, o editor falou que ele não sabe de nada. Eu falei 6, certo? Coloquei. Alonso brigaria pelo 7º, tá? Eu acho que em talento ele tá nesse panteão aqui. Talento ele não perde longe para ninguém aqui. Mas eu classificaria ele como 7º em termos de talento. Talvez 6º, porque tem o Schumacher, que eu acho que muito das valências dele não são exatamente talento. Ele é muito talentoso, tá? Não tô dizendo que não é. Beleza, aí vamos lá. Vou dar alguns nomes para você aqui, tá? Nick Lauda. O cara ganhou 3 títulos, um a mais que o Alonso. 2, depois dele ser chamuscado, quase morrer. Ele morreu jovem, com problemas de toda a ordem. O Nick Lauda, velho, depois do acidente ele ficou parecendo um boneco de cera, cara. Eu tô dizendo um fato. Foi um acidente gravíssimo. Não foi em Nürburgring? Foi Nürburgring, o antigo, o Inferno Verde. Vamos lá. Não posso pôr o Alonso como maior que o Lauda. Pela história, por tudo isso que eu tô contando, pelo colocar personagem. Os dois no mesmo carro, no mesmo ano, Alonso dava 2 segundos na volta. A gente não tá discutindo isso. Isso aí é melhor, é mais talentoso. Mais talentoso. Você pôr o Nick Lauda no mesmo carro, hoje ele nem pode entrar no carro, porque ele nem é vivo. Então você tá dizendo um argumento absurdo aqui. Ó, deixa eu continuar, tá? Deixa eu falar, irmãozinho. Deixa você falar, não te interrompi uma vez. Esse homem não está deixando eu falar, eu estou sendo tolhido, querem me calar. Ó, veja só. Nelson Piquet é o único piloto da história que ele ganhou o campeonato mundial com 3 motores diferentes. Ninguém ganhou. Nem Schumacher. Schumacher ganhou com Ford e Ferrari. Hamilton ganhou só de Mercedes. O Piquet ganhou com 3 motores diferentes. 3 títulos, 3 motores diferentes, tendo carros inferiores em alguns anos. Desculpa, Alonso não é maior que o Piquet. Pode ser melhor e não é maior. Jack Brabham é tricampeão mundial. Esse infeliz, ele ganhou com o carro que ele construiu. Ele criou a escuderia e ganhou. Cara, esse feito, ele não pode ficar atrás do Alonso, tendo um título a mais e tendo esse feito que nenhum dos que eu coloquei antes tem. Entendeu? Talvez seja injusto não subir esse cara na lista, porque é um feito que é que é multifatorial, né? A Fórmula 1 é multifatorial. Claro. Quando você coloca todas as vertentes e os skills, vamos dizer assim, de cada. Então o cara tem que ser bom com mecânico, o cara tem que ser bom lendo o carro e trazendo. O próprio editor tá feito de engenheiro ou de piloto. Se ele faz um carro bom, pô, né? Então essas questões são muito complexas. Por isso que eu reduzo a minha análise a habilidade na pista, habilidade de braço. Não é tangível, porque a gente nunca vai saber como que seria os caras em todos os carros possíveis, como que ficaria o campeonato. Mas se a gente descartar, então descarta o debate, pô. Tem que descartar o debate. Mas por isso que eu acho que você tem que ter outros elementos. Agora sim, o engenheiro, cara, o Alonso tem que saber trabalhar com o time. Você dá o feedback técnico para você ter o que você precisa, é uma valência. O Lando Norris é bom nisso, por exemplo. É uma valência do piloto. O cara que... Uma vez o Rosberg ganhou uma corrida, porque ele sabia o que fazer com o carro para resetar o sistema e o Hamilton ficou a corrida toda sofrendo, Raikkonen, idem, conta de uma questão de superaquecimento, eu acho. Cara, ele só ganhou porque ele sabia. Não, ele ganhou porque ele foi melhor, porque a corrida exigiu dele um domínio de algo que o Lewis não tinha, e ele tinha. Isso é ser melhor. Quando o Schumacher sabe trabalhar com o time, ele é melhor que o Alonso nisso. E é uma valência razoável. Se fosse os dois no mesmo carro, o Alonso não teria inteligência emocional e o Schumacher teria. Isso é um fator. Ó, eu falei alguns caras aqui. Aí vamos lá. Um cara que eu não coloco à frente do Alonso, tá? Mas que provavelmente eu vou ser minoritário na hora do Thomas Zeng. Não, Zeng. Como que é o nome? Zolt Baumgartner. Jarno Trulli. Sabe quem? O próprio Sebastian Vettel. O cara é tetracampeão mundial. É muito difícil, você há de convir comigo, você fazer uma lista com um cara que ganhou 2 títulos, outro ganhou 4,
sendo 2 em cima desse 1, tá? Que você vai colocar o Alonso na frente. É difícil de fazer isso. Eu faria. Porque eu acho que a disparidade de talento é grande. Tranquilamente. E eu acho que na hora de você fazer é coisa de louco! Ó, você fazer o checklist, você colocar lá mais tempo de domínio em mais carros diferentes, mais diferentes. O Alonso ele vai bater o Vettel no checklist. Eita, bicho, ó, o celular até despencou aqui, bicho. Peraí, só um instante aqui, mil perdões. Já acabou? Já acabou? Voltei. Veja só, vai pra Luna, Felipe Luna! Começa a contagem, levantou. Knockdown de Antônio Rodrigues e Felipe Luna. Ó, vamos lá. Veja só. O Alonso, ele perde em vários aspectos para vários outros caras, indiscutivelmente. Então, veja só, no meu entendimento, se você fizer a pergunta a Fernando Alonso, Fernando, certo? Retifica ou ratifica? Ele vai falar, eu sou bom, mas retifico. Segundo, não dá. Top 3. Eu só vou trazer um ponto à tona aqui, para você debater também, antes do senhor terminar. Tá. Fernando is faster than you. Please confirm that you understand the message. Também é outra coisa que eu acho que tem que entrar no que. Oh, mano, sonoplastia, velho. Tá. Uepa! Ai, velho, mas assim, o que acontece aqui, né? É muito louco esse negócio. O Fernando, ele deu azar, mas ele também construiu o próprio azar. A Fórmula 1 é multifacetada e tem vários outros fatores que você precisa colocar na conta. O Fernando é gênio. Eu acredito que, em sendo o Fernando bicampeão mundial, a gente discutir ele entre os 6, entre os 7, já mostra o quanto esse cara tira no talento. Essas outras questões. Você discutir ele ali no top 10, você discutir. Veja só, você tem aqui... se você pega a lista de campeões mundiais, veja só, você tem Schumacher e Hamilton com 7. Você tem Fangio com 5. Talvez o maior seja esse aqui. E a gente não viu, Fangio, não vai falar que é. Vettel... O cara andava com uma touca, era uma lona. Era uma lona de 5 capacete. títulos. Primeiro, por você ganhar um já era osso, que você precisava não morrer. Já é um fator. Morria gente toda a corrida. O Ascari ganhou 2. Velho, o maluco ficou 2 anos vivo e ganhou 2. Isso é osso, hein? Ó, italiano, né? Veja só, vamos de novo aqui. Eu falei 3 caras, você tem 2 tetracampeões, Vettel e Prost. Tricampeões, ó, acima do Alonso você tem Senna, Piquet, Lauda, Stewart, que eu não mencionei, mas que eu acho que é um cara também de um talento absurdo. Você tem... eu não estou descrevendo quem é maior, eu estou só dizendo caras que ganharam 3 títulos. Talentosos, né? 3 caras títulos, que ganharam 3 títulos. Eu estou falando de números agora. Piquet tem 3, Brabham tem 3. Eu não sei, acho que não esqueci ninguém. Bicampeões, Graham Hill, o cara ganhou só 500 milhas de Indianápolis também. Você tem Jim Clark, que se você pega a média de vitórias e números, é outro cara que você vai ter que pôr para brigar por top 5, top 6, top 7, porque esse cara, o talento dele, ele morreu jovem, entendeu? Ele andava bem em carros diferentes, entendeu? Também tinha um quê de Alonso nele. Ele era um cara que gostava de correr, um quê de Barrichello. O cara só pensava em correr, sabe? Nesse sentido. E o talento do Alonso e a vontade de correr de Alonso e Barrichello. Mas ele morre muito jovem. Você tem o Emerson Fittipaldi, que bateu no Jack Stewart e era um jovem. Você tem Hakkinen, que ganhou 2 títulos em cima do Schumacher. São os bicampeões, isso, certo? Então, olha a lista, cara. E você escala o Alonso para brigar ali e fala, cara, ele pode ter ganho 2, mas ele é mais talentoso que o Vettel. Ele é mais talentoso que o Piquet. Olha o nível desse cara. Agora sim, tendo em vista que chega um ponto que é muito difícil reconhecer a diferença, cara, você tem o Schumacher com 7 títulos e com essas valências que eu falei. Você tem o Hamilton com 7 títulos e que venceu eu estou dizendo de concretudes, tá? Ele venceu o Alonso, bicampeão, melhor piloto da Fórmula 1, no mesmo carro em 2007. Ele empatou em pontos, mas venceu. Você tem... Barrichello, o Vasco da Fórmula 1 é mancado. Transformou o Rubens Barrichello no Vasco da Fórmula 1, porque venceu o Barrichello muitos anos.
Dança, gatinho, dança. Você tem o Prost e o Senna, que são a maior rivalidade da Fórmula 1. Você tem o Verstappen, um menino gênio. O cara chega com 17 anos, o cara não correu Fórmula 3 e Fórmula 2 direito, cara. O maluco fez meia dúzia de corrida de Fórmula 3 lá e colocaram ele no carro de Fórmula 1 e ele andou, cara. Bem, sempre. Embora fizesse suas cagadas, como o Alonso fazia, Senna fazia, Hamilton fazia. Cara, não dá para você colocar o Alonso... Eu discordo, só que você disse que o Hamilton ganhou do Alonso. O Alonso empatar em 2007 com o Fernando Alonso, com o Lewis Hamilton. Não, eles empataram. Só que o fato deles empatarem, sendo que a equipe estava jogando contra o Alonso e a favor do Hamilton, a partir da metade do campeonato, a McLaren deu preferência em todas as estratégias para o Lewis Hamilton. Isso é fato. E não jogava. Não, tudo bem, mas não era igual, a equipe não era a mesma, inegável. A McLaren não queria o Alonso, tanto que cortaram o contrato, que no fim do ano o Alonso saiu. Me espantou até que ele não saiu no meio do ano. Ao meu ver, empatar nessa situação é uma vitória. Se empatar com um cara que o time tá jogando a favor dele, é uma vitória. Mas aí você cai na subjetividade que eu falei. O que diz uma coisa aqui da Fórmula 1 é que segundo lugar para Hamilton, segundo para Hamilton, terceiro para Alonso, empatados em pontos, um ponto a menos que o Raikkonen. Vamos fazer um exercício aqui, Bruno, com você, que é o seguinte, vamos tentar trocar a palavra, vamos trocar maior por melhor, em questão de talento, vamos usar puramente o talento agora. Felipe Albert, você tem aí o top 3, aquele top 3 que você tinha ali do Bruno? Fazendo um favor para a gente fazer. Schumacher, Bruno, Hamilton e Prost, né? Seu top 3 de melhores da história é questão de talento, porque para a gente tentar filtrar, porque senão a gente vai entrar num assunto tão amplo que a gente vai ficar 15 horas falando aqui. Talento puro, natural? Isso. Lewis Hamilton, Ayrton Senna e Max Verstappen. Desculpa. O senhor acha que Hamilton é o top 1? Não. Terceiro lugar... Segundo lugar, Juan Manuel Fangio. Terceiro lugar, Ayrton Senna. Quarto lugar, Max Verstappen. Não tem quarto aí, cara. Pelo quinto. Só para dizer onde eu acho que o Alonso estaria. O Alonso é mais talentoso naturalmente que o Schumacher. O Hamilton eu coloco em primeiro. Polêmico. Mas aqui aí é polêmico. Tem um pelinho de diferença, entendeu? Qualquer um que você colocar em primeiro aí, tá valendo. Então, ali o Hamilton... Qualquer um tá valendo, entendeu? Aí o Ayrton em segundo? Fangio em segundo. Fangio em segundo, Ayrton em terceiro. Eu tenho printa esse pódio. Posso fazer uma modificação? O mais talentoso é o Fangio. Eu acho que, o que ele fazia, o nível que ele tinha de domínio a mais, mas é muito difícil. Entre esses três é muito difícil. E até considerando, não sei se quem tá assistindo a gente aqui, né, tá vendo agora, depois, daqui a 20 anos para rir da nossa cara. O Fangio é uma época muito distinta. O Fangio correu no começo da Fórmula 1, em 50, até não sei até que ano que ele correu, mas era outro carro, né? Printa esse pódio aí, depois a gente vai colocar no Instagram, que eu quero ver o que a galera vai comentar aí. Então, lembrando, melhores, tá? A palavra é melhor aí. Maior eu não concordo com essa classificação. Ok. Não, apesar que assim, do jeito que tá aí, eu concordaria. Porque ele não trocou, né, o Fangio com o Hamilton. Mas deixa como tá aí. Pode ser, tanto faz. Fangio e Hamilton, pra mim, tanto faz. Certo. Felipe Luna, monte agora o seu top 3. Perfeito. Primeiro, Ayrton Senna, inquestionável. Pra mim, o primeiro aí tinha que ter 1 quilômetro pro segundo. Ayrton Senna. Extremamente o quê? Questionável. Beleza, é um bom voto. Ótimo voto. Mas é questionável. Para mim, inquestionável. Segundo, Fernando Alonso, sem dúvida. Fernando Alonso não se coloca nessa posição. Não, ele se coloca em primeiro. Ele acha que ele é melhor que o Ayrton, mas tudo bem. Você sabe qual que é a diferença do Fernando Alonso no primeiro ano de carreira e hoje? A idade? O Fernando Alonso, quando iniciou na Minardi, ele achava que era Deus. Hoje ele tem certeza. Tem certeza que é. Cara, o terceiro é difícil, cara. Tem muita gente para colocar nesse terceiro lugar.
Eu tô entre Gilles Villeneuve, Olha o Juan cara Manuel que é Fangio. o barbeiro da Fórmula 1, velho. Que, né, o cara era habilidade pura, cara. O cara andou sem asa, Bruno. O cara andou sem asa, andou rápido ainda. Genial isso. Não, Genial. eu Villeneuve acho. está dirigindo por instrumento. É radar. Luciano do Vale na. E o cara com o negócio na frente do rosto dele, assim, ó. Eu acho que aí eu vou colocar o. Não, pode colocar o Lewis Hamilton em terceiro. Eu acho que o Lewis está melhor que o Gil. Apesar de o Gil ser quarto, o Gil é quarto. E em quinto, acredito que eu colocaria. Jean Leslie. Eu acho que seria esses três, depois Gilles Villeneuve. E em quinto, provavelmente, Michael Schumacher. Nick Heidfeld. Que isso. O homem que arrancou a porta de um E o Lucas? Agora eu quero ver o apresentador, que a gente não deixou o apresentador falar, cara. A gente aqui vai ser demitido no próximo programa. Não vai, então, não, eu sou sócio. Cara, assim, vocês vão rir da minha cara, provavelmente, porque eu não sou um cara que tem um conhecimento amplo, eu sou um cara casual. Um pouco mais que um casual, diria eu. Certo? Eu vou começar pelo terceiro lugar. Até porque será que eu vi o cara, mas eu coloco o Verstappen em terceiro. Bom voto. Bom voto. Eu coloco ali o Verstappen em terceiro, podendo chegar a mais, mas como é aquele negócio que o Felipe falou no longínquo início da live, que tem aquela questão lá da dominância que ele fica mais... Apaga um pouco, né? Conservador. Exatamente. Então, eu coloco ali o Max Verstappen. Boca de tilápia. Boca de tilápia. Exatamente. Em segundo lugar, eu vou procurar não colocar pilotos que eu não vi, que eu não presenciei, que eu não tenho análise profunda, por puro desconhecimento, que eu tenho medo de falar besteira, né? Esse é o meu maior medo. Mas como eu vou me sentir mais seguro com esse meu voto, porque ambos colocaram o Lewis Hamilton nos seus tops, então eu também vou colocar. Porque o que o cara fez no primeiro ano de Fórmula 1, para mim, isso mostra o quão habilidoso o cara é. Ô, Lucas, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. O senhor tá com medo de falar besteira numa live com o Bruno e comigo, cara? Você tá de sacanagem, né, velho? É porque vocês têm. Assim. Vocês são especialistas no assunto. O cara em falar besteira, né? A gente é especialista em falar besteira, eu e ele. Ou seja, falar besteira aqui, velho. Cara, eu sou especialista em falar bobagem. Eu sou especialista em ludibriar e enganar os olhos. Eu sou Ó, isso aqui é só pelo suspense. Eu tô com suspense aqui pra saber quem é o primeiro do Lucas. Né? Eu sei que é o primeiro. Ele foi já apareceu na lista do Bruno. Pela época que o cara fez e por ele ter ficado vivo por tanto tempo, o Juan Manuel Fangio. É polêmico pela ausência de Ayrton Senna, hein? Mas isso aqui tem que ser printado. Sabe por que polêmico. Um motivo que eu não coloquei o Ayrton Senna. Eu tenho medo de que todas essas questões do Ayrton Senna seja por falar dele no Brasil, por ele ter sido o ídolo que ele é. Então, eu tenho medo que seja uma cortina de fumaça. Como eu não vi ele correndo, não tenho uma análise profunda. Eu vejo que os gringos elogiam muito o Ayrton Senna, só que eu prefiro usar a base dos gringos porque tem aquela questão, né, da idolatria. Então, como a gente está falando em melhor, eu tenho medo que a questão de ídolo seja uma cortina de fumaça. Sim, mas aqui eu vou fazer uma pergunta para você. Você falou que ia colocar os pilotos que você viu. O Fangio você não viu, pô. Mas pelo dado que você tem em relação ao que ele teve na história. Você coloca acidente fatal de tal pessoa, de tal pessoa, de tal pessoa. E ele sempre ganhava, né, nesses campeonatos. Sim. Sempre que você via que muitas das pessoas que estavam disputando, elas acabavam, infelizmente, falecendo. E isso, por mais que pareça um argumento besta, mas pelo que eu vi na época, era muito... era muito comum, era um esporte muito perigoso. Então, por isso que eu vejo essa questão. E também o domínio que ele teve por tanto tempo, numa época que tudo era meio obscuro ainda, né, na Fórmula 1.
Então, mesmo Era a assim, touquinha. Esse capacete dele aí, ó, que ele tá na foto, protegia o que essa merda aí, bicho? cara, eu acho que é estético. É tipo o capacete É tipo o Para uma capacete ventinha ali na careca, né? Esse pai É dos proteger do sereno, a orelha não ficar. pelo menos o cara não vai ficar com febre, pode morrer de qualquer outra coisa. O cara Tem pode. ponto. Concordo. Eu acho que o melhor dos pódios é o do editor, bicho. Huckenberg. O Huckenberg é o primeiro É o pódio único do cara pódio na da carreira do Huckenberg. Marca o Huckenberg aqui, bicho. É o único pódio da carreira do cara. O cara tem que estar ciente. O Yuki Tsunoda em segundo. Não, Magnussen em primeiro, pô. Agora que eu tô vendo, é o Magnussen em primeiro, bicho. Vou fazer uma observação para vocês. O único aí que tem pódio é o Magnussen. Sabe quando foi? Na estreia dele na Fórmula 1, ele fez um pódio. Esse homem é um gênio. Incompreendido. Não é à toa que ele foi parar na McLaren, né? Foi ele que foi na McLaren? Tempo? Foi. Caraca. Gente, só uma coisa aqui para vocês que eu descobri agora fazendo algumas pesquisas enquanto estava a discussão. Eu descobri que Pedro de la Rosa e Paul de Resta não são a mesma pessoa. Eu confundi esses dois. Eu não sei, eu achava que tipo era. Por quê? Por que ele seria a mesma pessoa, cara? O nome é igual, cara. Não Pedro é, de la Rosa e Paul de Resta. Rapaz, esse é o maior absurdo que eu já ouvi na minha vida, bicho. Depois do Alonso ser o segundo maior, né? Pelo visto. Não é não, ele superou, velho. Ó, teve um comentário aí que eu queria que o editor trouxesse, do PH Gamer aí. Eu vi, viu, editor? Ele em terceiro. Olha lá, você reclama do Alonso em segundo, do Felipe, mas põe o Ayrton em terceiro, porra. Tá de sacanagem, né? Só que tem um outro ponto que o Lucas falou também que não é tocado e mencionado, certo? O Ayrton Senna mexe com o imaginário das pessoas de um jeito que nenhum outro piloto nunca vai mexer. Por isso que eu acho que na lista do maior ele escala muito, além da lista do melhor. Por quê? Com certeza. O Ayrton Senna morreu em pista, no auge de sua forma física e técnica. Para mim, a temporada de 93 é a melhor temporada da carreira do Ayrton. Ele faz corridas espetaculares num carrinho de rolimã, num carrinho de supermercado. Carro ruim da McLaren, né? Então, ele faz corridas espetaculares ali, ele chega a liderar o Donington Park, que isso. Ele estava numa equipe que foi dominante nos anos seguintes, só que disputou o título alguns anos, dominou outros. E assim, cara, tudo leva a crer que ele teria conquistado títulos dali para frente, mas a gente não sabe, né? Fica um e se, porque não dá para saber. É tudo uma questão de especulação, né? Sim. O fato do Ayrton ter morrido em pista, vamos dizer, talvez ele seja o ídolo esportivo mundial mais conhecido e mais importante, mais relevante, que mais tocava o coração das pessoas a morrer executando a atividade dele. Sim, mas assim, quando a gente considera as corridas em vida, cara, eu acho que... virar um mito, né? Sim, mas quando a gente exclui 94, digamos que a gente está em 93, digamos que aqui o vídeo é em dezembro de 93. Quando a gente coloca Donington Park, quando a gente coloca Mônaco 84 de Toleman, o que é aquilo? Ele estava com um carro péssimo, um dos piores carros do grid, estava brigando pela liderança. Ele iria ganhar a corrida se a corrida não fosse paralisada. Ele tem apresentações magnânimas. Se eu não me engano, foi em 91? Foi 91 que o... Foi 88. Aqui a memória tá... Né, Digo o fato, vamos ver se eu lembro. Não, eu acho que é 88. É que ele falha na largada do Grande Prêmio de Suzuka e ele volta, busca todo mundo, busca Alan Prost, que tinha o mesmo carro, e ganha a corrida e é campeão do mundo. Mas ele tinha o melhor carro do grid. Passou o Prost. Ele passa como se fosse nada e ele passa e abre e some, né? Então, assim, eu acho que essas exibições, tirando a questão pós-morte, né, a questão ídolo, toda essa questão, eu acho que essas exibições por si só colocam ele nesse patamar, né? Então, por isso que eu acho que eu coloco o Ayrton em primeiro por todas o que ele fez na carreira, com um carro ruim e com um carro
muitas vezes em outras condições, em condições adversas, ele era um piloto que tirava leite de pedra assim num nível absurdo, e fazia chover. Eu concordo com tudo isso, mas tem um detalhe. Essa lista aí que a gente fez, construiu, é o panteão. Você vai achar atuações desse nível na carreira do Alonso, na carreira do Schumacher, na carreira do Hamilton. Se você ler sobre o Fangio, cara, tem coisas ali que eu acho que são absolutamente impossíveis de replicar, inclusive pelo Senna. Se você. O Verstappen, cara, não precisa nem ter ganho a corrida, entendeu? A atuação do Verstappen em 2016 em Interlagos é um negócio surreal. Surreal. Sim. É uma excelente coisa. Assim como o Hamilton em 2020, 21, não? Foi 21 Interlagos, né? Eu acredito que sim. Foi 21, então, aquela atuação absurda. Tem assim, e são muitas, né? Não é tipo, o Barrichello em Silverstone em 2003. E o jeito que ele ganha com coragem, de uma maneira épica, né? Na Alemanha em 2000. São 2 atuações. Entendeu? Lampejos de gênio. Só que assim, esses caras fizeram isso algumas vezes na carreira. Várias. E fizeram várias coisas diferentes, entendeu? Ganharam de um jeito, ganharam de outro, ganharam com a história acontecendo isso. Assim, o Senna, ele tá nesse nível. Todos eles, contudo, têm defeitos. O Ayrton Senna, em dado momento da carreira, era um piloto muito afobado, muito precipitado, que se envolvia em muito acidente. Ele errava pouco. O nível que ele andava no fio da navalha colocava ele nessa situação. Ele aprende a dosar bem essa situação conforme ele vai ver. Coloca, por favor, o Ayrton Senna menino aí, sei lá. Então vamos fazer. O editor, olha a foto do Hamilton, cara. O editor buscou a foto. Sensacional. Coloca o salgadinho do pagodeiro, coloca como é que é? Coloca o Buzz Lightyear e o Ayrton Senna a gente vai colocar. Pode ser essa aí tá linda. Escola, bicho. Ayrton Senna na foto de final de ano do colégio, velho. É isso. Foto 3x4 da CNH do Ayrton Senna. Cara, mas assim, aqui eu já vou puxar um outro ponto que a gente vai discutir em uma outra live, hein? Os piores da história. A gente tem que fazer um ranking disso. Mano do Cara, céu. isso é maravilhoso. A pessoa só gosta da desgraça alheia. Se a gente fizer os maiores da história, não dá tanta audiência quanto os piores. Exatamente, cara. Mas é isso. É nessa linha. Sei o seguinte, nesse nível não tem ninguém que é bobo. Qualquer um que você classificar, você vai ter algum motivo. E a gente não pode se apegar a nossas idolatrias e preferências pessoais para descredibilizá-la. A gente fala aqui brincando, né? Eu tenho um raciocínio diferente em relação ao Felipe, mas de fato eu respeito, porque muito daqui é um pouco brincadeira, é uma coisa um pouco estereotipada, uma hipérbole, né? A gente coloca para fora, como se fosse uma caricatura. Porque eu tenho uma visão diferente, como eu lá bem expus. Eu acredito que aqui a principal diferencial é eu entender que talento não é o único fator, ainda mais quando se está nesse nível em que os talentos são tão equiparados. Que você tem tanto argumento para defender quem você quiser aí. É meio que um tanto faz, sabe? Aí você precisa recorrer a resultado, você precisa recorrer a vários outros fatores que não são tão visíveis quanto o talento. Né? Então, é mais isso. Então, assim, a gente teve primeiramente um início turbulento, porque a gente estava com um problema semântico. Não. Ele colocou um menino japonês aleatório, o Hülkenberg. Qual foi a primeira corrida do Hülkenberg, galera? 2010, Nossa. O Grande Prêmio eu não vou saber, mas é tipo, sei lá, Williams, Austrália. Né? Essas merda aí, Austrália. Ele era inclusive, eu quero trazer, na próxima live eu vou trazer minhas fotos aqui, viu? Eu tenho 2 fotos com o Hülkenberg, eu tenho 2 fotos com o Fernando Alonso. Então, é isso. Só não tem com o Hamilton ainda. Eu tenho uma foto com o Mickey. Provem que não é o Tsunoda. Isso aí, não tem como, cara. Inclusive, é a mesma cara dele hoje, se ele tira o macacão. É verdade. Ali é a do Magnussen, no período da McLaren, né? McLaren ali não era quando ele fazia parte dos Backstreet Boys, não? Não sei se era... Pode ser. Não era os Hansons, esse aí? Hansons, era concorrente, não sei. Né? Não sei. A única foto com alguma coisa de Fórmula 1 que eu tenho foi quando eu visitei o Museu da Ferrari.
De outra coisa de Fórmula 1 não tem mais nada. Olha o nível da foto. Cara, tem foto Legal. do primeiro pódio do Magnussen em algum lugar aí? Do primeiro e único, né, inclusive. Só para constar. Porque, pô, o Magnussen, ele estreou fazendo... Veja só, eu vou te dar uma lista de pilotos, tá? Vamos lá. Michael Schumacher, Romain Fangio, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Ayrton Senna, Alan Prost e Kevin Magnussen. Quem desses estreou fazendo um pódio? Kevin Magnussen. A lenda. É isso. Junto com a vitória de Nico Rosberg, Daniel Button Ricciardo Não. e... O Ricardo foi ele... desclassificado, o Button herdou o pódio. Interessante. Um Aqui, curioso ó. caso de, Aqui, ó. Jenson Button, que não tinha CNH até 20 e tantos anos. É verdade isso aí mesmo? Eu já ouvi isso. É verdade. Ele mesmo falou. Se ele... A fadiga. Então... Com qual idade vocês tiraram a CNH de vocês? 18. Eu não tirei CNH. Ah, você ganhou então. Eu pensei que eu ia ser o campeão. Eu tirei com 33. Pensei que ia ser campeão. Eu tenho 36 e não tirei ainda. Então, tá tudo certo. Beleza, tá bom. É isso aí. Pra quê? Pra quê? As ruas de São Paulo agradecem. Ué. Nossa! Quem que é esse maluco aí, velho? Acho que eu fui nos anos de 1920. Mano do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. O Verstappen. Mas é isso, concluímos então a lead. A lead está concluída. Então, como eu estava falando, que a gente acabou o pessoal começou a rir. Começamos com esse problema semântico de maior, melhor da história. Nossa, que foto horrível do Verstappen, cara. A cara de tilápia dele tá melhor do que essa cara de moleque atentado. Era um jovem bonito, ó. Era um jovem bonito. E aí, quando a gente conseguiu chegar aqui, a gente está falando de melhor e não de maior, a gente conseguiu ter uma linha ali um pouco mais amansada, ou um pouco mais tranquila, não tão abrasiva. Então, neste caso, de acordo com o Luna, Alonso é o segundo, e pro Bruno Alonso é o quinto. Eu não tenho uma posição em relação ao Alonso, mas o importante é esses dois especialistas. Cara, eu acho que o editor tinha que ser o melhor da história, cara. Desculpa, não tem como, velho. O editor tá mandando bem, velho. Ai, caramba. E aí a gente conseguiu chegar ali no mais tranquilo, por mais que de segundo para quinto dá uma diferença boa, a gente diminuiu. Ali mais uma ali do ré. É isso aí. Ai. Então é isso. Vamos já encerrar, temos esperando aqui uma coisa aqui do nosso editor que parece que vai rolar aqui, só para a gente poder encerrar com chave de ouro. Mas sem crise, né? Acho que a gente pode falar do resto da programação aí, o que a gente tem aí em mente, né? Diga aí, Bruno, pode falar. Não, pô. Não. Não, pô, por que você não colocou uma foto do Cirilo? Não, pô, não, mancada. Uma foto não dá. do Todo Mundo Odeia o Chris, lá do Tyler James Williams, o ator que faz o Chris. E que odeia o Brasil. Poderia ter colocado um senhor qualquer. Entendeu? Desde que calvo, basicamente. E ali um peixe, uma tilápia no lugar do Verstappen, né? Pô, pelo amor de Deus, cara. Aí é óbvio. Aí coloca o peixonauta ali. Você já viu aquele desenho peixonauta? O Chris Rock. Coloca o peixonauta no Verstappen. A gente tem aqui uma live. Vocês têm noção de dia? O peixe curto, uma live curta, né? O Verstappen. A gente terá uma live aí de semana, né? Sobre a tier list, né? Tem alguma preferência de data aí, pessoal? Já podemos falar pro pessoal aí. Que dia que a gente volta, né? Semana que vem já. E sábado e domingo que vem. Já estamos aí. Sábado e domingo que vem, não. Sábado e domingo que vem é corrida. É corrida. A tier list a gente faz na semana. Qual o dia melhor? Quinta? Bora fazer na quinta, acho que. Ou quarta, não sei se vocês podem na quarta também, a gente vê. Mais difícil, tem mais restrição, mas daria para ser
na quinta-feira, quarta mais tarde. Então, entre quarta e quinta, a gente vai anunciar nas redes. Teremos aí transmissões dos jogos do Phoenix Suns. Em breve, em parceria Phoenix Suns joga contra quem? Suns Brasil. Próximo jogo que a gente transmite, eu não me recordo, hein? Mas não me recordo. São 82. amanhã tem um jogo bom. Amanhã tem um jogo bom, que a ideia seria transmitir. Se vocês conseguirem, vai ser uma boa. Vamos ver, vamos tentar. Então, isso aí, até o E aí temos semana que vem, no domingo, live a respeito do Grande Prêmio da Austrália, certo? Certo. Felipe Luna ou Felipe Massa? Felipe Luna. Lucas. Felipe Massa. Felipe Luna, você desempata. Felipe Massa. Não, tem que falar sem Felipe Massa. O quê? O Felipe Massa, língua presa. É, Felipe Massa. Isso aí. Eu quero saber o seguinte, cara. Seria Felipe Massa o retorno de Zacarias à vida?